Hebreus, capítulo de número 7, como eu disse aqui, uma carta maravilhosa, esta que alguém escreveu aos Hebreus, como eu disse aqui, um profundo conhecedor das Escrituras, e ele diz assim, nesta carta, que é tremenda, falando a respeito do sacerdócio, ou do sacerdote Melquisedeque, e ele fala que este Melquisedeque, no versículo 1, é um rei de Salém, um sacerdote do Deus Altíssimo, este rei de Salém, que quer dizer rei de justiça, rei de paz, e diz que ele encontrou com Abraão, quando Abraão havia derrotado aqueles que tinham sequestrado a Ló, seu sobrinho, e então Abraão vai lá, resgata Ló, o seu sobrinho, resgata todos os seus descendentes, né? Todo o povo hebreu, resgata todos os bens que haviam sido tomados, levados de Ló, e também traz com ele os despojos daquele que vence. Quem vencia a batalha levava consigo os despojos, ou seja, as riquezas, os escravos, homens, mulheres, o que quisesse. Ele era vencedor. Quem vencia tinha direito a tudo. E então Abraão venceu, levou consigo a Ló e tudo aquilo que ele quis levar, e encontrou-se com Melquisedeque, rei de justiça, rei de paz, rei de Salém. Este Melquisedeque, se referindo a uma tipologia de Jesus, diz que ele sem pai, sem mãe, sem genealogia, um rei terreno, obrigatoriamente um homem nascido de mulher tem que ter genealogia. Este não, sem princípio de dias nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele, este Melquisedeque, permanece sacerdote para sempre. E a Bíblia diz então que Abraão deu a este rei, ofereceu e consagrou a ele o dízimo de tudo. Está no versículo de número 1, se você puder conferir comigo. Diz que Abraão deu a ele o dízimo de tudo. Daí a minha insistência em dizer a você que dízimo não é uma coisa baseada na lei, aquela citada, a referência citada em Malaquias. Entenda isto, por favor. Dízimo não é coisa de legalismo judaico. Dízimo não é coisa de religião. Dízimo é uma atitude do pai da fé. Fé, não lei. Abraão é o pai da fé. Nele a nossa, a sua, a minha vida está referenciada como os filhos da fé, não da lei. Guarde isso no seu coração, porque as pessoas ficam discutindo o tempo todo se dízimo é do Velho ou é do Novo Testamento. Dízimo pertence àqueles que vivem pela fé, que entendem que nada lhes pertence, que tudo lhes foi dado por Deus, como Abraão entendia com clareza que a sua vitória havia sido conquistada porque o Senhor estava com ele, a boa mão do Senhor estava sobre ele. Portanto, ele está claramente dizendo: tudo que eu conquistei, tudo que eu ganhei, não me pertence, pertence a ele. Por isso que ele deu o dízimo de tudo. E a Bíblia então vem agora fazendo algumas referências a este Melquisedeque, e depois passa a referir-se à pessoa de Jesus. Isto é muito importante para você e para mim, porque o sacerdote Jesus, ele está trazendo para nós uma libertação, ele está trazendo para você e para mim uma salvação. E isto o escritor aos Hebreus vai relatar-nos, e você e eu poderemos ser muito abençoados nesta manhã. Portanto, fica aqui o registro de que dízimo não tem relação com a lei, e muito menos pode trazer sobre nós qualquer referência a esta atitude, a este proceder que traga maldição. Não pode, só traz bênção.
Obediência é igual a bênção. Já discutimos isso, estudamos, refletimos sobre isso aqui. Então, versículo 5. Então, no versículo 4, de Hebreus 7, a Bíblia diz assim: considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes, os de Levi, de Abraão. Este homem, Melquisedeque, porém, não pertencia à linhagem de Levi, à linhagem de Levi que foi estabelecida para receber os dízimos. Este homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi. Recebeu os dízimos de Abraão, pela fé, o pai da fé, e abençoou aquele que tinha as promessas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Disse Deus: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu vou te guiar, te levar. Este é o homem da fé, o Abraão, o homem que foi justificado pela fé e não pela lei. Este homem, Abraão, justificado pela fé, o homem, o pai da fé, o homem que faz referência à fé, aqueles que creem. Ele deu o dízimo de tudo, insisto, repito, replico. Dízimo não tem relação com lei, com sacerdócio levítico. Dízimo tem relação com aqueles que vivem pela fé, que estão ligados ao pai da fé. E então a Bíblia diz, versículo 7, que sem dúvida alguma o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, ou seja, os levitas. No outro caso é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Que o Espírito Santo nos leve a esta clareza, a este entendimento, que abra o nosso entendimento. Isso aqui é só um parênteses com você, uma introdução, uma rápida explicação, para que você descanse nisso, porque tem tanta gente que eu fico vendo que fica perturbada com isso. Não se perturbe com eu não. Problema de dinheiro, gente, é um só. É quando ele é o nosso Deus, é quando ele é o nosso Senhor, é quando nós amamos mais a ele do que ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz. Se o dinheiro é nosso escravo, ele não nos domina, ele não nos governa. É aquilo ou aquele que nos governa é que tem autoridade sobre nós. E se somos governados pelo Senhor, nós descansamos em todas as coisas. Se somos governados pelo dinheiro, pelas riquezas, nós somos, então, a cada dia dominados por ele. Se fosse possível alcançar, versículo 11, a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote? Olha que interessante. Segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Ou seja, a Bíblia está mais uma vez mostrando claramente que Moisés, que recebeu a lei, que instituiu Arão como sua boca, que teve Arão como sacerdote, teve Arão ali naquela linhagem sacerdotal, não tem relação com a bênção das promessas de Deus feita a Abraão. As bênçãos, as promessas feitas a Abraão, elas estão anterior, vem antes de Moisés, vem antes de Arão, vem antes de Levi. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Então já muda tudo. Por isso que Abraão está ligado a Melquisedeque, e Melquisedeque está referenciado à pessoa de Jesus, e você está vendo claramente que nós estamos falando de um outro sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, ou seja, não é a descendência da linhagem de Levi, nem de Arão, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Quem é que tem uma vida indestrutível?
porquanto sobre ele é afirmado, sobre este sacerdote: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse. Então, o sacerdócio de Jesus não foi estabelecido via Moisés, Arão e Levi. Não foi estabelecido sem juramento. Não foi estabelecido por uma linhagem terrena. O sacerdócio de Jesus, ele se tornou um sacerdócio eterno para a sua, minha, para a nossa salvação, porque ele foi selado, escolhido, ele foi outorgado por Deus. Quando o Senhor disse, o Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre. Versículo 22. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, chegou a parte importante para você e para mim. Visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio eterno, permanente, para sempre. Não muda mais. Você e eu agora servimos a Deus por meio do sacerdócio de Jesus. Isto é maravilhoso, porque este sacerdote, diferente dos outros, que precisavam entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, com sangue de touros, animais, de bodes, de ovelhas, de pássaros, de sangue de animais. Uma vez por ano ele entrava. Gente, o negócio era tão sério, você entender a dimensão do que eu estou falando, que para entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo, a pessoa, o sacerdote, entrava com uma corda amarrada ao seu pé, com um sino. E quando as pessoas ouviam, né, o sino andando, falavam: está na presença de Deus, e não foi fulminado. Porque se entrasse lá sem se purificar em pecado, era fulminado. E tinha que ser puxado pela corda, só para você saber. Ninguém podia entrar lá não. Se entrasse, morria. E então, este sacerdote, ele entrava uma vez por ano para apresentar com sangue alheio a remissão por mais um ano dos seus próprios pecados, daquele sacerdote, e dos povos, e do povo, dos pecados do povo, da nação. Este sacerdote, que é sacerdote para sempre, Jesus, que tornou-se um sacerdote eterno, ele nos representou diante do Pai no tabernáculo celestial, lá nos céus. Ele se apresentou diante de Deus com o seu próprio sangue, com sua própria carne, com o seu próprio sacrifício. E isto ele fez derramando o sangue dele diante do Pai no altar celestial. Quando ele fez isto, preste atenção nesta verdade maravilhosa, para que a sua vida, a partir de hoje, seja uma vida livre, sem culpa, sem condenação, sem peso. Cristo nos libertou pelo seu sangue, nos comprou pelo seu sangue, nos justificou, nos purificou. É o que a palavra de Deus diz. E agora você e eu somos livres, comprados pelo sangue do Cordeiro. E agora nós somos também representados por Ele. O sacerdote que nos representa diante do Pai está assentado à sua direita. Ele fica ali, ele foi ressuscitado, ele morreu, mas foi ressuscitado. Os outros sacerdotes morreram, estão mortos, enterrados, foram substituídos, se apresentavam com sangue alheio uma vez por ano. Este não, este apresentou-se a Deus com seu próprio sangue, sangue imaculado, sangue inocente, derramou seu sangue, deu a sua vida em sacrifício, em holocausto perfeito, foi totalmente aceito diante de Deus. Ele não permaneceu morto, ele foi ressuscitado, foi colocado à direita de Deus. É por isso que você e eu temos o perdão perfeito dos nossos pecados. É por isso que não há mais culpa, condenação, acusação.
peso, a dívida, o escrito que havia contra nós, ele tomou das mãos de Satanás, ele rasgou, ele aniquilou, ele crucificou, ele venceu principados, potestades, todos os nossos inimigos, triunfou sobre eles, zombou deles na cruz, desprezou deles na cruz e disse: vocês não têm poder nem contra mim, nem contra as promessas de Deus, contra a vontade, contra o plano, contra o propósito de Deus de salvar os homens, de libertar os homens, de fazer dos homens filhos amados de Deus. E este sacerdote, Jesus, assentado à destra de Deus, à direita de Deus, intercede por você e por mim, e porque ele é sacerdote para sempre, porque ele vive para sempre. Versículo 25, nesta manhã, o tema desta live é poderosa salvação. E então, a Bíblia diz, Hebreus 7, 25, portanto, por causa do seu sacerdócio eterno, porque ele foi escolhido por Deus, porque ele não vem de uma linhagem de descendência terrena, humana, finita, limitada, porque ele não vem de uma linhagem que se apresenta no tabernáculo terreno, mas sim no celestial. Portanto, por causa de tudo isto, ele é capaz de salvar definitivamente. Ele é capaz de salvar totalmente, espírito, alma e corpo. É por isso, meu irmão, minha irmã, que a sua, a minha, a nossa religião não pode salvar ninguém, não pode libertar, não pode transformar. É por isso que a doutrina do evangelho, da boa nova, dos evangelhos, das boas novas, da pessoa de Jesus, da salvação para o homem, da eternidade, elas nos são oferecidas de graça. É graça sobre graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O homem foi feito escravo do pecado, mas agora em Cristo Jesus ele é libertado do pecado. É por isso que você e eu não podemos abrir mão do evangelho de Cristo e este crucificado. Cristo e cruz nunca se separam. Deixa eu dar uma notícia a você. Cristo não está naquela cruz, morto, com a cabeça tombada. Cristo ressuscitou, ele foi tirado daquela cruz, ele foi sepultado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, e ressuscitado ele está, assentado à destra de Deus, à direita de Deus, reinando soberanamente. Ele reina, ele governa soberanamente sobre tudo, sobre todos, e ele reina, ele governa por você, por mim, em nós e através de nós. E então a Bíblia diz, ele pode, ele é capaz, ele tem o poder de salvar perfeitamente, totalmente, definitivamente, de uma vez por todas. De uma vez por todas, você está salvo e em Cristo Jesus para sempre salvo. É por isso que eu não fico crendo em alguém que fica perdendo a salvação. Perdendo não, você pode rejeitar a salvação, você pode se tornar anátema, você pode pisar o sangue de Cristo. Sim, você pode, você tem livre-arbítrio. Agora, essa turminha que fica aí cheia de altos e baixos, tropeça aqui, cai acolá, ora está na igreja, ora não está, essa gente não entendeu nada do evangelho, não entendeu nada de libertação do pecado, não entendeu nada de libertação verdadeira, profunda, intensa. Você é uma nova criatura, o pecado não tem domínio sobre você, é uma poderosa, uma perfeita, uma definitiva salvação. Não é salvo aqui, depois está ali, está no mundo, está na igreja, está no mundo, está na igreja. Aliás, essa gente que fica no mundo e na igreja, mundo que eu digo no sistema, tá, pessoal? Essa gente que fica vivendo, ora ali, né? Essa gente religiosa. Você tem uma religião, você não tem a vida de Cristo ressurreta, a vida de Cristo, o poder de Cristo habitando dentro de você. Quando você tem o poder de Cristo, a pessoa dele, o Espírito Santo habitando dentro de você, o maligno não lhe toca, meu irmão. O maligno não tem poder contra a sua vida, contra a sua mente. Reflita na sua experiência de novo nascimento. Reflita na sua experiência de salvação, sim. Ele é poderoso, ele é capaz, ele tem o poder de salvar totalmente, definitivamente, perfeitamente aqueles que por meio dele, por meio de Jesus,
Vou insistir com você aqui, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Esqueça essa ideia de ficar indo a Jesus por outros caminhos. Não, 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 não. Não é toda religião que é boa, não é toda religião que leva a Deus. O importante não é falar de Deus, o importante não é crer em Deus, o importante é crer em Jesus e confessar a Jesus como Salvador. Não adianta religião ou qualquer outra filosofia. Só Jesus salva aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois ele vive, este sacerdote que foi ressuscitado ao terceiro dia, este sacerdote que é eterno, que foi escolhido por Deus, ele vive sempre para interceder por eles. Você tem um intercessor assentado à direita de Deus, à destra de Deus, que intercede o tempo todo por você. Quais são suas necessidades? Ore segundo a palavra, ore segundo a vontade dele. Não ore segundo os seus sentimentos, não ore segundo sua vontade. Ore segundo a vontade do Pai e diga para ele: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve, porque o sacerdote Jesus está sentado à sua direita, à sua destra, para interceder. Está escrito aqui, irmãos, na Bíblia, Hebreus 7, 25. Você chegou agora, né? Veja aí, Hebreus 7, 25, ele vive, ele existe, ele está ali para interceder, e a Bíblia fala, ainda destaca, sempre interceder por nós. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Quem é este sumo sacerdote? Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, foi exaltado além das regiões celestiais. Foi exaltado acima do terceiro, do quarto, do quinto, do sétimo, do 10º, do 20º. O tanto de céu que existir, ele foi exaltado acima de tudo, de todos, de todo o universo, de toda a constelação, de tudo que existe, meu irmão. Ele foi exaltado e está assentado no alto e sublime trono, reinando soberanamente. E ele reina por você, ele reina para você, ele reina em você, ele reina através de você. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Uma vez por todas. Ele fez e está feito. E assim é a sua, é a minha, é a nossa salvação. Uma vez salvos, eternamente salvos, a não ser que você decida rejeitar, a não ser que você decida renunciar à salvação que Deus te deu, porque Ele deu e está dado. O que Ele dá, Ele não tira. Deus não tira os dons, Deus dá os dons e eles são irrevogáveis. É assim que a Bíblia diz. Deus te dá a salvação e ninguém pode tirar, ninguém pode impedir você de viver, de usufruir, de desfrutar desta poderosa, tremenda, linda, maravilhosa e perfeita salvação. Só você. Como eu já disse aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a gente nunca vai questionar, querer entender, indagar a soberania de Deus. Mas nunca nos esqueçamos que Ele nos deu o livre-arbítrio, que Ele nos deu a liberdade de escolha. É assim que funciona. Então, que você esteja vivendo, que você esteja usufruindo, que você esteja nesta manhã recebendo a libertação, o refrigério para a sua alma, que você esteja a cada dia recebendo a alegria do Senhor, a paz que vem dele, que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus, que você desfrute
Que você se lembre que, independente da circunstância que você e eu estejamos vivendo, independente das nossas lutas, tribulações, provações, tentações, Ele é poderoso para nos salvar de maneira plena e poderosa, definitiva, perfeita, eterna. Meu irmão e minha irmã, esta é a nossa garantia. Esta é a nossa vitória, esta é a nossa alegria de viver esta vida de maneira plena, poderosa, tremenda, maravilhosa, sem peso, sem legalismo, sem imposição, sem medo. Tem gente que vai viver o evangelho com medo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Os filhos nunca podem, ou melhor, devem ter medo dos pais. Gente, quando a gente é infantil, criança, não é? A gente até respeita os pais por uma questão de medo, né? Por causa da vara, por causa da disciplina, por causa da correção, por causa da restrição, enfim, tem uma série de coisas. Mas quando você cresce, não é? Você se relaciona com seu pai com liberdade, você não tem medo. Você pode ter e deve ter respeito, honra, mas medo não. Eu acredito que você já deixou de ser menino, que você não está mais com leite, você já está com comida sólida. Eu espero em Cristo Jesus, você que tem me permitido e me dado a honra e o privilégio de pastoreá-lo, de pastoreá-la, de servir você no ministério, que você já seja maduro. Pare com mimimi, pare de ser criancinha, pare de ser infantil. Então, deixa eu dar uma notícia para você. Você não tem que ter medo de Deus. Ninguém tem que viver com medo de Deus, porque Deus é um Pai amoroso, que tem todo prazer em nos abençoar, que tem todo prazer em nos dar o melhor. Você já pensou, não sei você que está aqui, talvez você que me assiste agora não é pai ainda, mas eu que sou, a gente tem prazer de dar o melhor para os nossos filhos, é verdade ou não é? Porque é uma relação de amor, é uma relação de cuidado. Aí vem os netos e assim por diante, você tem prazer, tudo que você faz, você fala assim, puxa vida, quero dar o melhor, quero vê-lo feliz, alegre, quero abençoar, quero suprir, quero proteger. Não é assim? Assim é Deus com você também. Para de ter Deus como alguém que é maldoso, que é carrasco, que é justão, que não é aquela pessoa assim, que é isso? Se você pecar, Deus vai te perdoar. Se você errar, Deus vai te amar. Se você pisar na bola, Deus vai te amar. Porque Deus te ama como filho. Ele é um pai amoroso. Ele falou assim, olha, eu vou escrever estas coisas para vocês, diz o apóstolo João, apóstolo do amor. Ele diz assim, eu vou escrever para vocês estas coisas para que vocês não pequem. Porque o alvo, o objetivo, o propósito do cristão, do Filho de Deus, é viver neste mundo em santidade e justiça perante Ele todos os dias. O propósito do cristão neste mundo é viver em amor, é viver a cada dia para glorificar a Deus. O propósito dele é este. Mas se você pecar, disse o apóstolo João, nós temos um advogado junto ao Pai, o sacerdote eterno. Ele está lá à direita do Pai. E ele é a propiciação, o sacrifício, ele é o holocausto, ele é a dádiva. Ele é o perdoador, ele é o perdão, ele é o justificador, não só pelos nossos pecados, mas pelos de todo mundo. Então, se você pecar, arrependa-se, confesse, abandone e lembre-se, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Os filhos não vivem no pecado. Os filhos não são escravos do pecado, mas os filhos estão em aperfeiçoamento. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis para a vinda de Cristo Jesus. Aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus. Sede vós santos, porque Ele é santo em toda a vossa maneira de viver. Este é o princípio cristão. Esse é o princípio cristão. Você vai viver de fé em fé, de glória em glória. Aquele que é santo, santifique-se mais. É assim que nós vivemos, buscando a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Por quê? Porque Ele nos deu uma poderosa salvação.
Se alegre, celebre, salte, festeje muito. Você é salvo, você tem a eternidade, você tem um lugar especial preparado para você. Se você for chamado hoje pelo Senhor, você vai entrar no refrigério da glória dele, no paraíso, vai ficar lá descansando, esperando a volta do Senhor. Aí você privilegiadamente vai ser ressuscitado primeiro e você vai estar nos ares com o Senhor. Depois nós, os que estivermos aqui, se ele voltar nos próximos 65 anos, né, que eu estou aqui em Belo Horizonte hoje, eu vim porque eu estou cuidando do templo do Espírito Santo. Eu não ensino isso a você, que a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, então eu já aproveitei para vir ver as netinhas, no caso a Isabela, vim ver a netinha, e estou aqui cuidando, estou voltando hoje já para Valadares, domingo, se Deus quiser, a gente vai estar lá na comunidade celebrando uma grande, poderosa festa de salvação, de celebração, de júbilo, de brados de vitória. Tenho ficado muito feliz com o que Deus tem feito através dos nossos ministros de música, celebrando a vitória, porque você sabe que outro dia eu reparei uma reunião dessas públicas, o pessoal entrou e começou a louvar com os olhinhos fechados. E como era só cântico de adoração, eles terminaram o tempo depois de 20 minutos com os olhinhos fechados. Eu não posso nem sentar, se eu sentar com os olhinhos fechados, uma música muito calminha, é capaz que eu dou uma cochilada. Mas enfim, meu irmão, minha irmã, celebre a sua vitória, celebre a salvação que Deus te deu. Dê brados de júbilo, de gargalhadas de alegria e de prazer por esta tão grande e poderosa salvação. Seja mais leve, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Seja leve, seja livre, seja uma pessoa que celebre esta tão grande e poderosa salvação. Você já a tem, ela é sua. Celebre, 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 celebre todos os dias. Celebre esta tão grande e poderosa salvação que Deus já te deu em Cristo Jesus. E nunca se esqueça, Ele, nosso Pai Celestial, Ele tem prazer em nos abençoar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo o mal. Que você tenha uma quinta-feira abençoadíssima, certo de que a salvação que você tem em Cristo Jesus é a salvação eterna. Guarde isso. É para a eternidade. Ninguém pode te tirar. Ninguém tem poder para tocar em você. Não tema, não tenha medo. Lance fora todo medo, porque o verdadeiro amor de Deus, derramado nos nossos corações, diz a Bíblia, lança fora todo medo. Não se preocupe com amanhã, não tenha medo do futuro, não se sinta inseguro quanto ao futuro. Vou te dar uma sugestão muito boa, que hoje eu até poderia fazer com você, se eu estivesse lá no alto do vale. Eu ia parar agora um minutinho, colocar a musiquinha, ia colocar a imagem da natureza para você ver. Amanhã eu vou fazer isso, para você curtir um pouquinho a natureza, curtir o belo. Coloca o pezinho no chão, olha a natureza, olha os pássaros, olhe tudo que Deus criou, olhe o sol, olhe as estrelas, olhe as nuvens, olhe, deite, olhe para o céu, contemple a natureza, contemple as árvores, as florestas, contemple tudo. E lembre-se, quem criou tudo isto e controla tudo isto e sustenta tudo isso, diz a palavra de Deus, Ele sustenta você. Ele sustenta você. É Ele quem te sustenta. É Ele quem te dá forças. É Ele quem te garante que você tem um futuro muito especial. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua paciência de me ouvir, de estar comigo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre você sempre a bondade e a glória dele.